Vamos lá então, pessoal. Vamos seguir a aula passada. Falando sobre os hemateumintos. Eu comecei a falar com vocês sobre a primeira verminose, que é a Ascaris, né? Falando sobre os monoxenos. Estamos nos monoxenos, paramos aqui, né? Estamos no Ancylostoma brasiliense e no Necator americanus, o verme que produz a famosa doença amarelão. Vamos colocar aqui, ó, ou doença do Jeca Tatu. Só para lembrar aí da obra Urupês de Lobato, Monteiro Lobato. Aquele personagem, tá? Que era um cidadão rupestre, cidadão da zona rural, que ele acaba se contaminando por essa verminose. Como é que funciona o ciclo dessa doença? Como é que nós temos, então, essa doença conhecida como ancilostomíase, tá? Ou ainda aqui, ó, a gente pode colocar também amarelão ou ancilostomíase, tá? Ou ainda nós podemos colocar como necatoríase também, ou necatoriase. Olha só, essas verminoses que têm maior incidência no Brasil, ela é mais comum, tipo cair em vestibular ou algo do gênero? Sim, com certeza. Vai cair com muito mais intensidade, tá? Esse tipo de verminose. Então, quais são as características? Então, você tem aqui algumas características distintas. Primeiro, iguais ao anterior, são vermes similares, né? Monoxenos, são vermes monoxenos, ou seja, apresentam um único hospedeiro, como nós falamos na aula passada. Nesse caso aqui, o hospedeiro é o hospedeiro definitivo, é o próprio homem, não tem vínculo com vetores para a transmissibilidade da doença, não tem mosquito aqui, tá? Não tem mosca, né? Não tem barbeiro, nada disso. Então, você tem aqui a própria água como o principal veículo para a transmissão da doença, tá? São vermes monoxenos e, um detalhe aqui, ó, hematófagos. Zé, se eles são hematófagos, sim, eles são hematófagos. O que é isso? Eles se alimentam de sangue. Então, eles apresentam, vou colocar assim, ó, possuem um aparelho bucal, tá? Um aparelho bucal adaptado a sugar sangue do hospedeiro. E esse hospedeiro aqui, no caso que a gente está estudando como o ciclo básico dessa doença, é o próprio homem, tá? Então, o que acontece? Como o verme ele alimenta-se de sangue, vamos colocar assim, ó, como os vermes, né? Não o verme. Os vermes se alimentam de sangue, vai provocar o que no homem, Zé? Olha só, como os vermes se alimentam de sangue, há um decréscimo de hemácias ou eritrócitos. Então, você tem um decréscimo aí de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos no sangue, tá? É um decréscimo de hemácias ou eritrócitos, provocando a eritrocitopenia. Eritrocitopenia.
Eritrocitopenia, tá? Que, de certa forma, nada mais é, eritrocitopenia está relacionado à anemia. Anemia caracterizada pelo amarelão anêmico. Óbvio que anemia não é só provocada por verminose, né, pessoal? Então, por exemplo, eu estou com um problema de saúde, Zé, estou meio fraquinho, estou sentindo uma fraqueza quando eu levanto, assim, e tal, estou deitado, estou sentado, eu me levanto, sinto uma certa fraqueza, sinto tontura, vertigem, às vezes fica tudo meio, né, meio nublado, sinto um pouco de vertigem, etc, tal, e estou meio, né, com icterícia. Icterícia é um amarelão que pode ser desencadeado também pelo fígado. Agora, se você apresenta esses sintomas de fraqueza, falta de apetite, etc., o ideal é o médico, né? Fazer um examezinho de sangue, porque por aspectos nutricionais, você pode não estar se alimentando bem, e quando não se alimenta bem, você tem um decréscimo também de hemácias no sangue, tá? E ao ter decréscimo de hemácias, pode ser também anemia ferropriva, falta de ferro no sangue, tá? Aí você tem que tomar sulfato ferroso, tem que tomar vitamina, etc, tal, para reparar essa deficiência e melhorar a alimentação. Normalmente as hemácias, tá? Elas estão no sangue, no homem e na mulher, em torno de 4,5 a 5,5 milhões, tá, por milímetro cúbico de sangue. É muita hemácia. Então as hemácias têm como principal prerrogativo conduzir o oxigênio no sangue, né? Então, assim, se cair as hemácias, tipo lá, cai para 3,5, cai para 4, 3,9, até 4 ainda é aceitável, né? 3,9, 3,5, 3,2, aí o indivíduo ele está com eritropenia. Penia significa baixa, tá? Baixa de contagem. Eritro vem de eritrócito. Então, você tem baixa contagem de hemácias no sangue. Ao ter baixa contagem de hemácias no sangue, você está com anemia. Então, você precisa corrigir, porque se baixar demais, aí você precisa transfundir sangue. Você precisa passar para a metodologia de transfusão de sangue, que não é legal, né? Só em casos mais necessários mesmo e só em casos que a alimentação e as vitaminas não deram conta e nem o ferro, o sulfato ferroso que você vai tomar, não dão conta, muitas vezes, de reverter o processo. Mas alguns vermes, alguns parasitas, e nós estudamos alguns parasitas, já estudamos a malária também, né? A malária é um parasita interessante, transmitido pelo Anopheles darling, e esse parasita, o mosquito fêmea inocula, né? Anopheles darling inocula no homem, tá? O parasita, e o parasita também provoca a ruptura das hemácias na fase eritrocítica. Quando as hemácias estouram, você tem uma restrição, uma diminuição do número de hemácias no sangue. Como você tem uma restrição, diminuição do número de hemácias no sangue, o indivíduo também ele apresenta aquele amarelão, tanto que a gente chama malária de febre palustre ou impaludismo, tá? Lembra o outro nome da malária? Ou maleita, que é caracterizado também por um tipo de anemia, tá? Então você tem vários tipos de anemia. Esse tipo específico aqui é um tipo de parasitismo, né? Porque o verme em si, ele está roubando o seu sangue, ele está se alimentando do seu sangue. Então, como ele está alimentando o seu sangue, ele está usando, e aqui você tem vários vermes, não é um único, né? Como ele está alimentando-se do seu sangue ali, ó, anexado, tal, no seu trato digestório, então ele, ao alimentar-se do seu sangue, ele promove uma diminuição, tá, de hemácias no sangue, provoca esse quadro de amarelão, que é o quadro anêmico também, tá? E eu falei para vocês na aula passada que eu tive duas alunas de pré-vestibular aqui há uns anos atrás, talvez uns 10 mais ou menos, e essas alunas, elas contraíram essa verminose, tá? Nesses lanches que vocês compram bastante aí, lanche, etc, tal, hambúrguer, cheeseburger, blá, blá, blá. Enfim, provavelmente, os vermes, não os vermes, os ovos, provavelmente, a gente vai ver aqui como é que é a forma de contágio, mas elas devem ter ingerido a larva do verme, tá? Principalmente em folha de alface. Então, folha de alface, água contaminada, etc, tal. Às vezes o cara não lava direito, vem do jeito que vem da roça, mas o cara dá uma batida de água lá, mete no meio do pão e aquele abraço, meu cara. Aí elas infectaram, mas foi complicadinho, viu? Não, assim, nunca vi falar assim que a pessoa vai morrer
por causa do amarelão, essas coisas, porque tem tratamento. Mas demorou para elas conseguirem erradicar. Começaram com uma vomitação, diarreia, dor forte abdominal. Imagina você ter um verme dentro de você, sugando ali a sua parede intestinal e sugando o seu sangue, né? Deve ser um desafio, um negócio bem chatinho, né? Negócio mordendo e sugando. Ele tem um estilete bucal adaptado mesmo à sucção. É um verme bem chatinho, tá? Então, por isso que, a princípio, ele apresenta anemia. Aí você tem aqui, Zé, como é que é o ciclo dele, tá? Quais são as formas de contágio no homem, etc. Tal. Primeiro, o contágio, vou colocar aqui, o contágio da ancilostomíase, ou do Necápteros americanos, ele se dá de uma forma muito simples. Ah, Zé, como é que acontece o contágio? Olha, duas coisas. Tem um contágio mais comum e contágio menos comum, tá? O mais comum, ó, o mais comum é a penetração da larva pelos pés descalços. Mas como é que é isso, Zé? Ó, principalmente andar descalço na zona rural, tá? Então, olha só, a larva pode estar em poças de água na zona rural. E o homem, ao caminhar com os pés descalços, pode pisar na poça e se contaminar. Ah, mas então, Zé, nesse caso, a larva, ela penetra pelo tecido do pé, né? Isso. Vai penetrar, então, pelo tecido do pé, tá? Aí vai cair na sua corrente sanguínea. A gente vai falar sobre o ciclo daqui a pouco. Agora, tem outra forma de contágio também, que é que eu acabei de falar. Você pode tomar água contaminada, tá? Pelo tecido do pé. Essa forma é conhecida como ativa. Como ativa, pois envolve penetração. Envolve penetração cutânea na larva, beleza? Agora você tem outra penetração, que é a penetração passiva, tá? Que a larva não tem que fazer nenhum esforço. Então a gente fala ativa, porque na verdade a larva está fazendo um esforço para chegar até o hospedeiro, tá ok? Agora a gente pode ter também uma penetração passiva, tá? Há também, vamos colocar assim, há também a penetração passiva da larva quando o homem, ou o indivíduo, se infecta pela ingestão de água contaminada. A questão da água não tratada é um dos principais pré-requisitos para você contrair não só protozoose, mas também a parasitose em geral. Quando o homem se infecta pela ingestão de larva de água contaminada pelas larvas. Então, você vai tomar aqui, ó, água contaminada. Nossa, Zé, que nojo. Não é nojo, não. Isso aqui acontece no dia a dia. Por isso que eu falo, reitero com vocês. Tome
vermífugo pelo menos uma vez ao ano. Se não for tomar vermífugo, tome pelo menos, então, o Anita, uma vez ao ano, tá? Por quê? Ah, mas é tanto que eu como, é tudo muito limpo. É, mas você não sabe a procedência. Você sabe onde foi cultivado o alface que você vai comer hoje no seu almoço? Não estou falando para você não comer alface, não entendo dessa forma, tá? Verdura em geral, frutas em geral. Você tem que comer, é obrigação sua, até porque, principalmente as meninas, menina tem a tendência, por causa de aspectos hormonais, progesterona, estrógeno, etc., ter o intestino mais preso. Então, se você não tomar bastante água, só comer verdura também não adianta. Você tem que comer a fibra, já falei para vocês lá no início do ano, enquanto ainda nós estávamos em período presencial. Você tem que comer a fibra e beber muita água, tá? Porque a mistura entre água e fibra que vai favorecer a motilidade intestinal. Se você tem um intestino muito preso, falar, vou comer só coisa mais, né? Arroz, feijão, coisa mais ressecada, que resseca mais. Não, não que você não deva comer também, mas você tem que comer também verduras, tá? Por quê? Favorece amolecer as fezes junto com a água e favorece o seu intestino trabalhar melhor. Se você tem o intestino muito preso, você é um sério candidato futuro de ter o quê mesmo? Lembra lá no início do ano que eu falei para vocês? O risco que vocês correm é de ter o quê? Neoplasia maligna intestinal. Em outras palavras, é você ter o quê? Câncer no intestino. Tá? Então, a verdura é uma necessidade. Agora, saber onde compra, beleza? Outra coisa, além de saber onde compra, de onde procede. Porque às vezes você não sabe com que água, aquilo que eu já bati muito com vocês, com que água foi irrigada. Imagina lá, esse cara está irrigando a sua verdura que você come com água de esgoto. Você não sabe. Pode acontecer, tá? Porque o cara passa lá no local, no mercado municipal, onde vende a verdura, etc. Tal, o cara apresenta o produto e o outro compra. Agora, você sabe onde que ele produziu aquilo? Tem que ser analisado isso também, tá? Mas, infelizmente, não dá para a gente fazer uma história. Então, como não dá para você ficar perguntando, ô fulano, de onde vem essa alface? E você tem que comer alface, você continua comendo alface e todo ano, naturalmente, quando você vai ao médico, ele vai perguntar, esse ano você já tomou albendazol, ivermectina, anita, etc. Tal? Não, então eu vou passar aqui para você tomar, principalmente quando você manifesta alguns sintomas, né? Não estou passando bem, parece que eu estou com uma azia, com uma gastritezinha, alguma coisa assim, o médico sempre ele vai te passar esse tipo de medicação, tá? Qual que é o ciclo da doença agora, Zé? Eu quero entender sobre o ciclo dessa doença. Como é que funciona? Bom, o ciclo é parecido com o ciclo da lombriga, só que tem alguns detalhes diferentes, tá? Esse ciclo aqui, ele serve tanto para o ancilostoma quanto para o necátor. Por isso que a gente estuda as duas doenças juntas, embora sejam vermes, né? São vermes diferentes, são espécies diferentes, mas que apresentam algumas similaridades, principalmente se tratando da forma que eles estão evoluindo no hospedeiro e também da forma, obviamente, do ciclo vital desses vermes, tá? Então, você tem aqui, ó, vermes dioicos. Lembrando que a expressão dioicos é a mesma coisa que unissexuados, tá? Parasitam o intestino. Então, esses vermes parasitam o intestino e se acasalam. E se acasalam na fase adulta. Óbvio, né? Na fase adulta. Então, olha só, as fêmeas colocam ovos que se misturam às fezes, ovos que se misturam às fezes humanas, tá? Então, olha só, fezes com ovos, ovos do verme, obviamente, contaminam mananciais de água ou o lençol freático.
tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, contaminou o lençol ou contaminou aqui, ó, manancial de água. Então, ao contaminar manancial de água ou ao contaminar o lençol freático, você vai ter aqui duas situações distintas. Quais seriam essas situações distintas aqui, Zé? Bom, como contaminou o lençol freático, o que pode acontecer? Parte da água, vamos colocar assim, ó, parte da água pode aflorar ou com as chuvas pode ficar armazenada em poças, tá? Em poças d'água. Então, nesse caso aqui, ó, tem um detalhe diferente. Embora tenha muitas similaridades, tem um detalhe diferente da lombriga. Então, o que acontece aqui, ó? O ovo eclode a água, que libera também a primeira larva aqui, ó, que libera a larva rabiditoide, tá? Então, ela eclode na água, ela vai liberar a larva rabiditoide, que sofre uma metamorfose, sendo convertida em filarioide. Ela vai ser convertida na larva filarioide, tá? Que é o nome do outro estágio larval. Então, aqui, ó, aqui nessa conversão aqui da larva de rabiditoide para filarioide, ocorrendo, vai chamar de muda, tá? Assim, a primeira muda. Muda ou metamorfose é a mesma coisa. A primeira muda. Uma semana depois, ainda na poça d'água, a larva sofre a segunda muda, formando a filarioide, que a gente chama de filarioide infestante. Tá? Aí você tem a segundo estágio da muda. Aí, essa filarioide infestante, vamos colocar assim, ó, que pode apresentar, a gente viu lá em cima, duas vias de contágio. Vias de contágio. Então, oral e cutâneo, pelo pé. Então, olha só, então vamos ver essas duas vias aqui. A via oral e a via cutânea. Vamos separar aqui, para ficar bonitinho. Nesse caso aqui da oral, tá? O que acontece? A larva é ingerida com água contaminada e chega ao estômago, sofrendo a terceira muda. Terceira muda, tá?
e passa para o intestino, sofrendo a quarta muda, originando os vermes adultos, tá? Então ela sofre a quarta muda aqui e vai formar os vermes adultos no intestino humano. Então essa é a via oral. E a principal, como eu disse lá em cima, é a via cutânea. Mas aí nessa via cutânea, então a larva vai penetrar pela sola do pé. Como ela vai penetrar pela sola do pé, ela vai desencadear aqui um processo parecido com o processo que a gente viu lá da lombriga, tá? Dentro do corpo, fase larval. Então aqui, ó, a larva, lembrando que essa larva que a gente está falando aqui é a filarioide, tá? Penetra pelo pé, pela sola do pé, né? E cai na corrente sanguínea, tá? Nossa, Zé, tá caindo na corrente sanguínea. E aí, Zé, o que vai acontecer? Ó, cai na corrente sanguínea e passa pelo fígado. Parece com a rabiditoide, só que aqui é filarioide infestante. Pelo fígado, coração. Mesma coisa, hein? Ó, no fígado aqui, ó, pode provocar aqui, ó, tá? Patologias hepáticas, hepatopatologias, tá? Pode provocar ferimentos no fígado, ferimentos no tecido do fígado. No coração, parece com a larva da lombriga, hein? Pode provocar aqui endocardite, cardiopatias, então ferimento na musculatura do coração. O coração ela pode passar pelo pulmão ou pelos pulmões, tá? Nos pulmões, mesma coisa da pneumonia. A larva, não o verme adulto, hein? Não esqueça disso para vestibular. Pneumonia. Nossa, Zé, pneumonia. Ó, aí, dos pulmões, ela vai para os bronquíolos, ramificações dos brônquios. Bronquíolos. Aí você vai ter aqui os brônquios, tá? Aí você vai ter aqui, chegou nos brônquios aqui, ó, chega aqui nas proximidades aqui da traqueia, da região da orofaringe, né, Zé? Aí chega aqui, ó, traqueia. Aí chegou aqui na ponta da traqueia aqui, ó, na região da faringe, aí parece que você está engasgando com a larva, né? Ela vai provocar uma tosse seca, chegando perto, né? Aí assim ela é impulsionada, larva é impulsionada para a boca e em seguida você vai degluti-lo, você vai engolir e deglutida. Ela é impulsionada para a boca e em seguida já é imediatamente deglutida. Aí ela passa pelo esôfago, chega ao intestino. Ah, esqueci de colocar aqui um detalhezinho, ó. Quando ela passa aqui pelo pulmão, que pode provocar pneumonia, aqui no pulmão, ó, ela vai sofrer a terceira muda, tá? No pulmão, ela sofre a terceira muda. Enquanto que quando é por via oral, a terceira muda acontece no estômago, beleza? Então aqui, ó, ela chega ao intestino, sofrendo
quarta muda, originando os vermes adultos. Nossa, Zé, que coisa, hein? O negócio não é fácil, não, né? Então, assim, aí você tem vermes adultos que estão alimentando o seu sangue. Zé, dá para a gente resolver a parada? Dá. Tratamento. Pode usar aqui albendazol, normalmente, e mebendazol, tá? Porque são vermífugos capazes de erradicar, de matar esse verme. Aquilo que eu disse. Às vezes não mata tão rapidamente como acontece com os demais, mas mata também. Tratamento. Profilaxia. Profilaxia. Lavar as mãos, parece que é o nome, né? Lavar as mãos antes da alimentação. Outra coisa fundamental aqui, além de lavar as mãos antes da alimentação, saneamento básico, saneamento. E ainda aqui, ó, outra coisa imprescindível, evitar andar de pés descalços na zona rural. Nossa, Zé, mas eles me falam que quando eu fico andando muito de sapato, essas coisas, né, fico muito com tênis, eu preciso, tem hora, dar umas descargas, né? Isso é verdade? É verdade. Mas essas descargas, esse contato aí, não precisa ser diretamente no solo. Se você quiser fazer no solo também, tem uma área que não tem contágio, que não tem nada, tal, tudo bem. Mas você pode fazer na sua casa, essas descargas, porque nós somos conduzidos por corrente elétrica, né? Os neurônios, eles transmitem impulsos elétricos, tá? Na sinapse elétrica. Então, obviamente, você tem essa necessidade de descarga. Às vezes você põe a mão numa estrutura metálica, principalmente esses dias frios, agora que você fica todo, né, todo coberto, todo com blusa, com o pé isolado do solo, etc. Tal. Então, é natural. Às vezes você põe a mão em uma estrutura metálica, você recebe aquele choque, né? É porque o teu corpo está transmitindo corrente, né? Então, assim, o que eu faço? De vez em quando, fica descalço, ou pelo menos, quando vai tomar banho, de preferência, se não escorregar, né, claro, tome banho descalço, porque você tem já uma descarga ali no momento que você vai no banheiro, você coloca o pé no chão, etc, tal, você toma banho descalço, que você já estabelece essa descarga elétrica, entende? Então, é legalzinho essa situação aí. Então, é fácil, simples e bem bobinho. Bom, então aqui você tem então as ancilostomias, agora vamos para o próximo vermezinho, que é o ancilostoma também. Ctrl I. Ancilostoma. Canino. Canino. Ou ancilostoma. Ancilostoma você pode escrever com Y também, tá? Brasiliensis. Brasiliensis. Bom, e esse aqui, Zé? Esse aqui é um que você conhece talvez mais do que o outro. Esse aqui é o famoso bicho geográfico, tá? O nome dessa verminose aqui... Não, nada de importante. O nome dessa verminose aqui é o famoso bicho geográfico. Então, aqui você vai ter, ó, bicho geográfico. Ah, por que ele chama isso, hein? Bicho geográfico. O que acontece? Por quê? Porque quando ele anda na sua pele, que aqui a larva ela não consegue penetrar no intestino do homem, ela fica só na região cutânea, tá? Quando ela anda pela pele, aí o que vai acontecer? Ela forma um desenho, assim, que parece desenho de um mapa. Como parece desenho de um mapa,
Então, a gente tem um desenho que lembra um desenho geográfico, desenho de um mapa geográfico, etc. Tal. Por isso ficou bicho geográfico, tá? Então, olha só, é uma parasitose. É uma parasitose comum no intestino de cães, sendo o homem apenas um hospedeiro eventual da doença, tá? Então, o homem, ele pode, então, entrar de gaiato nessa história aí, certo? Então, o que acontece? O cão, ou também, em alguns casos, o gato também, tá? Ou também o gato, em alguns casos, evacua e deposita suas fezes na areia. Principalmente isso acontece aqui na praia, tá? Não precisa ser na areia da praia, não. Pode ser um monte de areia que o cara está fazendo uma obra aí perto da sua casa, aí tem aquela areia. O gato, ele gosta, inclusive o gato gosta mais do que o cão. Ele faz questão de tampar as suas fezes, de cobrir as suas fezes, tá? Evacua suas fezes na areia e encobrem em seguida. O que acontece então? Bom, aqui acontece um episódio bem simples. Um homem, não sei por que que deu esse probleminha aqui de. Não entendi. Então, vai. O homem, o homem tem um detalhe aqui, ó, que ele eventualmente ele pode ter contato com essas fezes. Então, vamos colocar assim, ó. O homem, ou principalmente crianças, tá? Entra em contato com as fezes se contaminando com os ovos do verme. Ah, Zé, então ele vai se contaminar com os ovos do verme. Vai. Aí o que acontece? Como o verme não evolui dentro do homem, ele permanece na fase larval. E essa larva aqui, a gente vai chamar do latim aqui, ó, de larva migrans. E no latim, a palavra larva migrans significa larva migratória, tá? Permanece na fase larval, larva migra, alojada na pele humana. Nesse caso, não atinge o intestino. Então, o que vai acontecer? Ah, Zé, então, não atinge o intestino, né? Não, não atinge o intestino. Vai acontecer o quê? À medida que a larva ela migra na região cutânea, então à medida em que a larva
migra na região cutânea, à medida que a larva migra na região cutânea, o que vai acontecer, Zé? Vai acontecer um episódio muito legal aqui. A larva migrando nessa região cutânea, olha só. Seu percurso lembra o desenho de um mapa. Daí o nome de bicho geográfico. Tá? O desenho lembra o nome do mapa. Aí você fica com esse nomezinho aí, ó, bicho geográfico, que é fácil você guardar. Então não causa maiores problemas, acho que você já teve isso. Você vai no dermatologista, tá? Ele propõe para você aqui um tratamento bem simples. E qual seria esse tratamento? Você pode usar pomadas vermicidas que você coloca sobre a larva aqui, ó. Nunca ela vai atingir a fase adulta dentro de você, tá? Você vai colocar sobre a larva. Normalmente a pomada é eficiente para matar a larva. Então você pode usar aqui pomadas vermicidas e também medicações como ivermectina. Também é capaz, tá? De erradicar essa larva. O que eu tenho que fazer, Zé? Bom, evitar ter contato com fezes, profilaxia aqui, o tratamento, né? Profilático seria evitar ter contato com fezes em locais onde você tem aí essas regiões praianas, aí, fezes de cães e gatos. Embora o pessoal às vezes evita, etc, tal, mas acaba tendo contato aí, né? E esse contato aí é um tanto quanto comum acontecer também, tá? Por mais cuidado que você tenha, você acaba tendo esses contatos meio doido aí. Agora, ô Zé, o que mais? Tem mais algum aí, Zé? Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Não estou colocando o número aqui, não tinha que ter colocado o número em cima aqui, eu acho que eu coloquei 2. Vamos colocar esse aqui, é o 3. Esse é o 3, silostoma. Esse aqui é só dos monoxenos, né? Vamos colocar mais um monoxeno aqui. Esse daqui é muito comum ainda, parece, mas é muito comum, tá? Principalmente em crianças. Tenho certeza que vocês já ouviram falar aí, ou até mesmo de criança, ou até mesmo na sua casa. Esse é comum, viu? Esse aqui é o famoso Enteróbios, deixa eu colocar em itálico, né? Enteróbios vermiculares. Famoso Enteróbios vermiculares, tá? Que provoca aqui, ó, ou vamos colocar outro nome dele que vocês conhecem mais pelo outro nome, oxiurus vermiculares, ou oxiurus, tá? Então aqui, ó, qual que é o nome da doença, Zé? Enterobiose ou enterobíase. Saiu aqui o... Enterobiose. Tá? Além da enterobiose, você pode chamar também aqui de oxiurose. Nossa, Zé, esse verme é muito chato, lembrei. Oxiurus, aquele verme que dá coceira, tá? Na porta do ânus, né? É esse mesmo, viu? Olha só, vou colocar aqui, ó. E desencadeia coceira anal intensa. Essa questão de coceira anal aqui é um negócio complicado, né? Um dos
da sintomatologia característica coceira anal, normalmente ela é vinculada com relação a essa verminose, a enterobiose. Mas por que que provoca coceira anal? Qual a razão de provocar coceira anal? Vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo da doença. Olha só, os vermes são dioicos, vermes dioicos, parasitam intestino e no momento da cópula, depois da cópula, vamos colocar assim, ó, e depois da cópula, a fêmea migra para a região retroanal. Bom, um conselho que eu dou para vocês: coceira em regiões término do intestino, região retroanal, região vaginal da mulher, pênis no homem. Ah, eu tenho que preocupar? Tem. Será que eu estou com DST? Nossa, você não tem com que se preocupar de ter contraído algum tipo de DST? Obviamente, você não está com DST. Ah, mas eu posso ter pego? Pode ter pego, tá? Alguma parasitose. Inclusive, em alguns casos, muitas vezes já tem vaso sanitário. Lembra que a gente falou lá da tricomoníase, tricomonas vaginalis? Até em vaso sanitário você pode pegar toalha, úmida, etc. Tal. Fungo, doença provocada por fungo, como por exemplo Candida albicans, que desencadeia candidíase, eu posso me contaminar também, Zé? Pode se contaminar também, tá? De várias formas, que não seja como DST, doença sexualmente transmissível, não necessariamente. Então, você tem outras formas. E essa doença aqui, ela é interessante, que a gente vai ver, ó, enteróbios vermiculares, porque se uma pessoa na casa se infectar, todas as demais têm que tomar o vermífugo. Por quê? Todos usam o mesmo vaso, é o que acontece com a tricomoníase. Se você está usando o mesmo vaso, você pode contrair o enteróbios, tá? As larvinhas dele, que eu vou falar aqui agora, pode contrair no vaso. Fica no vaso, você senta ali, pode contrair. E uma situação bastante interessante, vocês vão gostar agora. Lembra que eu disse para vocês lá no início do ano, assim, nunca aceite presente de criança pequena. Doce. Lembra do doce? Criancinha, quando você chega na casa da sua tia, a criancinha vem com a balinha para te dar. Já viu aquilo? Já aconteceu isso com vocês? Com quem não aconteceu isso? Né? Pegar um pedacinho de doce, uma balinha, etc. tal, vindo de uma criança. Aí você fica, ai, que bonitinho, né? Uma criancinha de 2 anos, 3 anos, etc. Que bonitinho. De fato, criança, sou apaixonado também. Eu acho criança... Aliás, eu queria ter tido várias, né? Mas a Renata só me permitiu uma. Mas, enfim, aí chega com aquele docinho, você fica com a coisa sensibilizada, você pega e come aquilo. Nunca coma. Não coma. Zé, mas é falta de educação, eu vou ficar com dó. Não, você fala o seguinte, pega o docinho, dá uma olhadinha, uma risadinha, tá? Passa a mão na cabecinha da criança, dá uma viradinha e enfia no bolso. Depois você joga fora, ó. Tá? Nossa, Zé, mas você é um cara muito insensível. Não sou insensível. Sabe por quê? Porque é muito comum essa parasitose, a enterobiose, em crianças. E em crianças, ela tem uma intensa coceira na região anal, principalmente quando ela deita para dormir. Ela fica mais agitada ainda, porque normalmente quando você deita para dormir, a temperatura corpórea ela tende a aumentar em 0,5 grau Celsius. Se ela aumenta em 0,5 grau Celsius, o que acontece? Aumentou um pouquinho a sua temperatura e você tem várias larvas, tá? Na região ali do ânus, ela começa a ficar agitada, a larva agita, quanto mais agitada ficam as larvas, mais coceira te dá, ou dá na criança. Aí o que a criança faz? Ali no ânus dela vai ter larvas e tem ovos que vão eclodir para liberar mais larvas. Aí a criança, pô, não é que nem você não vai, né? Você está aí perto do colega, ou perto não sei o que, você vai coçar o ânus, né? É um negócio meio estranho, né?
Você vai enfiar a unha, vai coçar o ânus. Normalmente o adulto não faz isso. Vai ficar preocupado, vai ver o que está acontecendo, etc. Mas a criança não tem essa noção. O que a criança faz? Ela coça. Aí, inclusive, a forma mais comum de você se contaminar com essa doença, o adulto, inclusive, é comer docinho da mão de criança. Por quê? Ela coça o ânus e fica debaixo das unhas aqui, ó, os ovos do enteróbio. A forma mais comum do contágio é a água contaminada e os ovos debaixo da unha. Ela carrega os ovinhos do verme debaixo da unha, além de carregar, né, os coliformes fecais aqui, né, pedacinhos de fezes. Então, assim, aí o que acontece? Ela pega o doce, na hora que ela te entrega o doce, tem ovinhos de enteróbios vermiculares ali no doce. Sensacional, né? Aí você está lá comendo aquele doce ali, além de estar comendo parte de fezes, está comendo também ovos de verme. Aí você se contamina com a doença. Por isso que eu estou falando, tá? Dá uma disfarçada, legal, olha para os lados, mas não coma, tá? Porque criança não tem juízo ainda formado, né? Não tem juízo definitivo, ela faz aquilo por instinto. Tanto que criança, quando está na fase da descoberta, tem criança que come cocô, né? Você chega lá, ela está no vaso, ela vai pegar um pedacinho de cocô para experimentar. Está entendendo? Tem criança que toma água do vaso, enfim, tem a fase da descoberta da criança. Quiçá, talvez, você já não fez isso, vai saber, né? Vai saber se você mesmo já não fez isso. Mas isso acontece. Então, olha só, migra para a região reto anal. Então, aqui, ó, um outro detalhe. A fêmea não consegue liberar os ovos, após sua prenhez ou sua gestação. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela promove a ruptura, tá, uterina para a saída dos ovos. Então, a fêmea morre. Então, ela promove a ruptura uterina. Então, essa ruptura do útero aqui, ó, para a saída, tá? Para a saída dos ovos. E ela morre em seguida. Então, tipo, ela dá cria e morre, entende? Porque ela não consegue parir naturalmente, como os outros animais conseguem. Então, ó, dos ovos eclodem larvas e ficam na região anal. São essas larvas que promovem a intensa coceira, tá? O cara não aguenta, tá aquela coceira, a criança está com aquela coceira, etc. Então, olha só, a criança, ao coçar o ânus, carrega os ovos debaixo das unhas e, posteriormente, se misturam com os alimentos doados, vou colocar assim, ó, doados aos adultos. Então, também a contaminação pode ocorrer através da ingestão de água contaminada, tá? Também a contaminação pode ocorrer pela ingestão de água
contaminada. Uma forma também de você tomar água contaminada com os ovos, tá? Outra forma é a retoinfestação. Ou seja, sentar em vasos contaminados, tendo a entrada da larva pelo ânus. Nossa, Zé, pode acontecer isso também, né? Pode. Então, Zé, você vai ter aqui alguns sintomas característicos dessa doença? Sim, você vai ter alguns sintomas. Quais são os sintomas? Tá? Intenso, já falei, né? Intenso, prurido. Lembrando que a palavra prurido, sempre você vai relacionar para a palavra prurido, que é sinônimo de coceira, tá? De coceira anal, principalmente ao deitar. Por que principalmente ao deitar? Porque você tem uma elevação da temperatura corporal em meio grau Celsius. Opa aí, ó. Elevação da temperatura corporal em meio aqui, graus Celsius. Tá? Então, os vermes ficam mais agitados. Você pode ter aqui também, ó, diarreias e perturbações intestinais. Aí. Tratamento é facinho. Tratamento. Não esquecer o seguinte: todos os indivíduos, infectados ou não na família, tá, devem ser tratados. Então, ó, todos os indivíduos, independente de estarem independentes de estarem contaminados, compartilham o mesmo vaso sanitário, devem ser tratados, tá? Com ivermectina ou albendazol. Aí tem uma série de vermífugos aí que você pode, tranquilamente, você pode relaxar, tá? Que é tranquilo. Nossa, Zé, então é facinho esse também, né? Sim, esse também é facinho. É o quarto verme. Ô Zé, mas até agora você passou 4 vermes pra gente, monoxeno, né? Você vai ter aí vermes também, que são vermes heteroxeno? Vai, a gente vai ver agora. Vamos terminar isso nessa aula. Semana que vem. Saco, hein? Coloquei errado aqui. Semana que vem, preciso saber como é que está, como é que a Ana está na química aí, porque eu fiquei com a última aula, né? Então eu preciso saber se ela já está terminando, como é que ela está na química, nas 2 aulas, ela está terminando as 2 aulas já? Eu tenho que dar na sequência, né? Então tem que esperar um pouco. Como é que ela está aí? Ela terminou só a primeira, Zé.
Terminou a primeira, então nessa quinta deve começar a segunda aula já. Não, é prova dela na quinta. Quinta na prova, né? Tá, vamos ver se. Se bem que a teoria de ácidos não vai ter tanto problema. Acho que vou começar já, porque só tem uma aula para eu dar. No máximo, em 2 semanas eu dou essa aula para vocês. Teoria de. Aí, na química, nós estamos no caderno 4. Só na biologia que a gente está no caderno. Eu termino o caderno 4. Tá tranquilo, tá tranquilo. Estamos no terceiro bimestre ainda, tá sossegado. Esse caderno 4, aliás, esse caderno 5, 6 de vocês aqui de biologia, é bem grandinho, tem bastante aulas. Né? Então, nós vamos ter aqui os vermes heteroxenos. Esses vermes aqui que tem pelo menos o HI e o HF, né? Tem HI aqui e o HF. Bom, vamos lá então. Primeiro verme heteroxeno. Quem que é, Zé? Quem que é esse primeiro aqui? Ó? Vamos estudar primeiro os dois. Nós vamos ter aqui a Wuchereria Bancroft. Nossa, Zé, que nome mais feio, né? É feio, mas é legal. Ó, o Quereria. Vou colocar aqui o Quereria Bancroft. Nossa, Zé, esse verme, ele provoca o quê? Provoca elefantismo, meu cara. Aqui agora você já tem um transmissor da doença. E não vai ser só através da água, não. Então aqui você vai ter elefantíase, tá? A famosa elefantíase. Por que que vem esse nome aqui, Zé? Porque o indivíduo ele passa a ter aqui a perna, do tamanho da perna de um elefante. Então, daí o nome elefantíase, Ctrl I. Então, vamos colocar aqui algumas coisas sobre essa doença aqui, ó. Primeira coisa, tá? Onde que as microfilárias ou as larvas, elas vão parasitar. Então, você vai ter aqui, ó, larvas parasitam. A gente vai chamar essas larvas aqui de microfilárias. Vamos lá, microfilárias. Microfilárias. Tá? Essas larvas, as microfilárias, parasitam principalmente, ó, os membros inferiores, nesse caso aqui a gente vai ter as pernas, tá? Com detalhe, a gente chama de elefantise porque o indivíduo chega a ter a perna, provavelmente você vai ter uma foto na apostila de vocês aí, o indivíduo ele tem pernas do tamanho da perna de um elefante. Por isso que fica esse nome popular aí de elefantise, tá? As larvas parasitam os membros inferiores, onde mais é? Os peitos, tá? Os seios, tá? Os grandes lábios da vulva, os lábios da vulva, o saco escrotal, que a gente pensa que isso aqui só dá em saco do homem, antigos testículos. Acho que isso aqui dá só na perna, não é isso não, tá? O escroto, ou também conhecido como saco escrotal, provocando hipertrofia. Ou seja, o que é hipertrofia? Crescimento exagerado. Então, é as larvas que estão nesse local, tá? Então, normalmente, ó, as larvas parasitam o sistema linfático desses locais. O sistema linfático é o sistema de retorno do líquido também ao sangue, que passa pelos linfonodos, que filtram a linfa, tá? Que é drenada, que volta ao sangue.
Então, nesses locais onde você tem os linfonodos, que eu já mencionei para vocês, diante de algumas parasitoses, por exemplo, estou com infecção de garganta, tem linfonodo aqui que incha, tem algum parasita que picou a minha mão, aí incha aqui debaixo do braço, na axila. Então, esses locais são os locais que nós temos como os linfonodos no nosso corpo, tá? Então, nesses linfonodos aí, ó, é que essas larvas gostam muito de parasitar. Na perna, você tem linfonodos. Entrada, então você tem entrada vaginal, você tem linfonodos, tá? Então ela vai parasitar. No seio da mulher também tem uma série de linfonodos, certo? Então, assim, elas parasitam esses locais onde há esses linfonodos. Agora, eu quero saber, Zé, como é que é a transmissão dessa doença, hein? Como é que é o ciclo, como é que é a transmissão? Vamos lá? Transmissão. Transmissão é através da picada do pernilongo comum infectado. Então, picada do pernilongo ou mosquito comum. Zé, como é que é o nome dele? É o Culex. Zé, essa história do mosquito aí é tudo parecido mesmo, viu? Normalmente é a fêmea que precisa dos ovos para amadurecer os seus filhotes, tá? Então, são as fêmeas que transmitem a doença. E esse Culex, é o pernilongo que você tem inclusive agora tem pernilongo no inverno, né? Aqui em casa, eu tenho que ver pernilongo no inverno. Em qualquer época do ano, você tem, então, a presença desse pernilongo. Ele é infernal mesmo, tá? Você pode ter o pernilongo na sua casa. Agora, óbvio que nem todos os pernilongos Culex são infectados. Óbvio, se fosse, eu estava lascado, tá? Então, ó, através da picada no mosquito, Culex, fatigas, as Culex fatigas infectados, as microfilárias, são inoculadas no homem. Então, um detalhe, o maior reservatório natural, tá? Para infectar o mosquito, o maior reservatório natural que promove a infecção do mosquito virgem é o próprio homem. Tá? O próprio homem doente, claro. Ah, Zé, então se eu tenho, o vizinho meu está com elefantise, eu corro risco de pegar? Claro que corre. Se o pernilongo picar o vizinho e se infectar e for te picar, você vai pegar. Não é igual a AIDS, não, que não transmite através de picada de pernilongo, né? Esse que transmite, viu? O mosquito, ele se contamina e depois ele vai te transmitir também a doença. Nossa, que tenso, hein, Zé? É, tenso, mas fazer o quê? Mas não é pouco comum, tá? Porque você vai achar ainda essas doenças desse tipo aí, ó, mas em zonas florestais, entre indígenas e tal, quando eles não tratam, ou quando não chega recurso nenhum em determinadas populações que vivem na floresta e tal. Por quê? Porque a elefantíase, como ela apresenta mesmo como tal, ela vai acontecer, aquela perna gigante, etc. tal, só depois que o cara tiver ali 5 anos, tá, para crescer daquele jeito. Então, se você está na cidade, você tem os recursos, começa a manifestar alguns sintomas, você vai ao médico, ele vai detectar a presença e vai tratar antes de crescimento exacerbado, tá? Então, para chegar naquele crescimento, tal, aí aquilo ali já é, né, já é falta de cuidado mesmo, tá? Falta de recurso do próprio homem doente. Então, ó, as larvas migram para os gânglios, vou pôr aqui, ó, transmissão e ciclo, vou pôr direto já. Ciclo. Ó, as larvas migram para os gânglios
linfáticos. Deixa eu colocar o caindo aqui. As larvas migram para os gânglios linfáticos ou linfonodos. Então, quando ela está no gânglio linfático ou linfonodo, o que vai acontecer? Tá? Elas crescem e formam os vermes adultos. Crescendo e formando os vermes adultos. Nossa, que fera! Então, aí você tem vermes adultos que são dioicos, né? Isso. Dioicos. Vermes adultos dioicos. Nossa, e aí, Zé? O que vai acontecer com esses vermes adultos? Bom, aí, olha só. Esses vermes adultos, eles se reproduzem, tá? Então, vamos colocar assim, eles se acasalam. E as fêmeas liberam ovos que eclodem, liberando novas microfilárias. Aí tem um detalhe aqui evolutivo interessante, tá? À noite, as microfilárias migram para o sangue periférico na região cutânea. Então, está migrando para o sangue periférico, nas proximidades ali da região cutânea do homem, da pele, tá? Então, região cutânea, aqui nós estamos nos referindo à pele. Período coincidente com a picada do Culex. Então, o que vai acontecer, Zé? Período coincidente com a picada do Culex. Então, ó, o mosquito contamina-se com a microfilária, tá? Então, o mosquito se contamina com as larvas que sofrem várias metamorfoses dentro do mosquito até formar a fase infestante. Então a larva migra para a trombócide bucal do mosquito, a região da boca mesmo, tá? Bucal, sendo posteriormente inoculado no homem. Aí você reinicia o ciclo. Ah, então você já falou dos sintomas lá, né, Zé? Já. Tratamento, então. Tratamento. Vamos lá, então. Qual seria o tratamento para elefantismo? Então, nos estágios iniciais, você tem vermífugos específicos, tá? Então, ó, nos estágios iniciais, há vermífugos
específicos específicos e eficazes. Já após 5 anos do contágio, o indivíduo apresenta os sintomas de hipertrofia, crescimento exagerado. Em casos graves, é necessário cirurgias plásticas ou amputação, quando chega nesse estágio, tá? Então, não tem jeito de preservar o órgão em alguns casos, não dá, incha tanto, tem tanto larva ali dentro, ali, na região dos linfonodos, que não tem condição. E o último aí, vamos colocar mais um aqui, qual que a gente vai colocar, em Dracunculus ou Trichinella trispiralis, hein? Vou colocar o Dracunculus, tem mais, mas vamos trabalhar com 6 no máximo, tá bom, os que mais caem. Dracunculus, porque no 3º ano, depois a gente vai voltar a fazer revisão. Dracunculus medinensis. E vocês terão revisão dessa matéria de novo, para fazer aí, dar aquela revisão zona, já aqueles resuminhos já mais diretos, né? Dracunculus medinensis. Zé, como é que chama essa doença aqui? Ó? Essa doença chama dracunculose. Ou conhecida como filária de Medina. O que tem nessa doença aqui que é interessante? Olha, pessoal que é evangélico aí, já ouviram muitas vezes seu pastor pregar, até mesmo católico, mas católico é mais difícil falar sobre esses assuntos aí da Torá, lá de Números, no capítulo 21. Normalmente a homilia na missa é feita mais em função do Novo Testamento, né? Eles fazem leituras, às vezes, de livros poéticos, mas Torá fala-se muito pouco, né, em missa. Mas no Torá você tem aquela história que os israelitas permaneceram 40 anos sendo castigados no deserto por desobediência a Deus, né? Enfim, e lá no Torá, no livro de Números, no capítulo 21, verso 4, lá fala que eles eram picados por serpentes no deserto. Aí, a partir do verso 4, vai contar essa história. O 4º livro da Bíblia, que é o Números, tá? Aí diz que eles eram picados no deserto por essas serpentes. Aí que o povo intercedeu, foi junto a Moisés, e Moisés intercedeu a Deus, né? Pediu para que o povo não fosse mais picado por essas serpentes no deserto. Aí Moisés pediu que fosse levantada a famosa serpente de bronze, né? E ali conta a história de que todo aquele que olhava para a serpente de bronze era curado da picada da serpente, a serpente do deserto ali na região, tá, do Oriente Médio. Aí, hoje, a ciência, ela defende que, na verdade, o que picava os israelitas no deserto, no relato do texto bíblico, não era, na verdade, uma serpente, um ofídeo, uma cobra, mas como era grande, eles viam aquilo como se fosse uma cobra, um verme, etc. tal, aí para eles aquilo era uma serpente, foi a forma que foi descrita. Mas naquela região ali do Oriente Médio é muito comum, tá? Nessa região, nas proximidades de Medina, Meca, etc., é muito comum a presença desse verme, tá? E esse verme aqui, o Dracunculus, ele atinge até 1,20 m de comprimento. Ele é grande, tá? Então, seria uma forma de você retratar
numa expressão da época, aquilo que eles entendiam, que era grande e tal, entendia que era uma cobra. Mas, na verdade, não era cobra, era uma serpente. Aliás, era um verme, tá? Mais ou menos aquela história de Jonatas, lá nos Pequenos Profetas, ele fala que ele foi engolido por um grande peixe, né? Naquela época, não havia, se para eles retratarem, escrevendo, não havia diferença entre baleia e peixe, olhando. Para eles, tudo representava um grande peixe, tá? Então, eles acabavam que entendiam. Deixa eu só ver aqui que é meu médico. Dá licença. Alô? Pois não. Ah, tá, vou sim. 3h30, né? Tá ok, tá confirmado. Obrigado a você, tchau. Pessoal, só para confirmar a consulta aí, mas vamos lá então. Então aqui você vai ter, ó, o Dracunculus, tá? Dracunculose, Dracunculus medinensis, tá? Ou também conhecido aqui como filária de Medina. Então presta atenção no detalhe aqui, Zé. Então você tem a Dracunculose ou a filária de Medina, né? Sim. Então aqui, ó, nós temos vermes que chegam, eu estava falando do Jonas, né? Naquela época ela não tinha essa diferenciação. Se é que foi uma baleia que engoliu Jonas, tá? Para quem entende esse texto como literal, então se foi uma baleia, o texto na época retratava como peixe, porque para eles que dava no mar era peixe, né? Hoje a gente sabe que baleia é mamífero, não é peixe, né? Mas é uma classificação recente. Então olha só, vermes que atingem até 1,2 metros de comprimento. Ah, então eu tenho vermes aqui de até 1,2 metros? Tem vermes de até 1,2 metros. O que vai acontecer com esses vermes aqui, então? Olha só, são vermes dioicos, tá? Após o acasalamento, um detalhe que legal, após o acasalamento, o macho desaparece do ciclo e a fêmea grávida. Você coloca no YouTube que você vai ver um detalhe que eu vou falar. E a fêmea grávida migra pelo sistema linfático até a região do tornozelo, tá? Então, o que ela vai fazer ali, ó? Ali ela ela enrola-se e forma uma grande ferida no tornozelo. Então, ó, a fêmea se enrola, produzindo uma grande ferida na região. Aí você vai ter uma feridona ali na região do tornozelo. Aí o que acontece? Com a ardência, do tornozelo, o nativo coloca a perna na água para aliviar a queimação. Olha a estratégia, hein? Olha só. A fêmea
rompe a ferida e deposita os ovos na água. Então, tudo é estratégia de sobrevivência, né? Olha só, os ovos são ingeridos pelo Cíclopes, aquele microcrustáceo que a gente já estudou sobre ele. Pelo Cíclopes, tá? No interior do qual a larva se desenvolve. Então, o que vai acontecer? Olha só o que acontece. O homem, quando toma água, naquela região lá não tem água tratada, o homem, quando toma água, tá? Sem tratar, sem saneamento, você tem ingestão da larva. Então, ó, o homem se contamina ao ingerir água sem tratamento. Tá? Então, aqui nós vamos ter, ó. Então, olha só, o que vai ter aqui? Como é que é feito o tratamento? Olha só, o nativo, ele retira o verme cutucando a ferida com uma vareta, tá? Então, ele retira o verme cutucando. Você pode colocar no YouTube que você vai ver isso. Se tiver estômago para isso, tudo bem. A ferida com uma vareta. Tá? Agora, o ideal é você tomar vermífugo específico, consegue matar o verme, né? O ideal é erradicar os vermes com vermífugos específicos. Beleza? Então, tranquilo. Essa matéria aqui é bem facinho. Eu vou salvar isso aqui para eu mandar para vocês aí, ó. E lembrando vocês que vamos terminando por aqui. Lembrando vocês que falta ainda só os exercícios de vocês para eu finalizar a nota, tá? 1,5 ponto. Eu vou dar um prazo para vocês lá até para o dia 10, dia 15 de setembro, para vocês, à medida que vocês vão fazendo, quanto mais rápido, melhor, viu? Para eu, aquele 1,5 ponto, os exercícios de atividade SAS, capítulo do caderno 4, façam todos de química e todos de química, pode fazer do 3 e do 4, química é pouquinho, né? E todos de biologia do caderno 4, tá? Façam todos os exercícios, aí eu recebo aqui o relatório, né, da atividade SAS, se tiver tudo feitinho, etc, tal, além do ponto que você já tirou na prova, terceiro bimestre, vocês ganham mais 1,5 ponto. Então, estou dando esse espaço de tempo para vocês aí, mais de 20 dias, para vocês terminarem isso, para eu fechar o bimestre de vocês, enviar as notas para a Beth disponibilizar depois as notas para vocês. Beleza, pessoal? Depois eu mando para vocês aí a gravação da aula. Vou até parar aqui a gravação. E mando também para vocês. Vou mandar já o arquivo aí que eu vou disponibilizar para vocês.